que é pecado? Nós temos que fazer sempre uma pergunta, né? O que é pecado? Bom, então, 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, uma boa pergunta, né? O que é pecado? O que é pecar? Então, pecar é transgredir a lei. Agora, quando nós falamos em lei, o que vem em mente logo? Os 10 mandamentos, né? Bem, está errado? Não. Mas só que a lei de Deus não é só os 10 mandamentos. Quando nós falamos em lei, na verdade, meio que você está exceto em alguns contextos, não, mas na maioria das vezes a Bíblia está se referindo à lei, está se referindo aos mandamentos, na verdade está se referindo à Bíblia toda, inclusive o Novo Testamento. O Novo Testamento é cheio de mandamentos. Então os mandamentos não são só os 10, tem centenas e aos milhares de mandamentos na Bíblia, e muitos deles estão no Novo Testamento, centenas e aos milhares, eu creio, né? Então, o pecado, que é pecado? Pecado é transgredir a lei, mas transgredir a lei ainda está um pouco incompleto. Transgredir a lei é pecado, mas transgredir os mandamentos também é pecado. Mas peraí, mas transgredir a Bíblia também é pecado, é a palavra de Deus. Por quê? A lei pode estar se referindo, né, apenas à lei, mas também, né, como eu disse, dependendo do contexto, na maioria das vezes, a lei está se referindo à palavra toda, à Bíblia. Entendeu? A lei de Deus, os mandamentos de Deus, é a Bíblia. Então, são praticamente sinônimos quando você diz assim: tem que obedecer a lei, tem que obedecer aos mandamentos, tem que obedecer a palavra de Deus, a Bíblia. São sinônimos praticamente. Apenas, mandamentos é um pouquinho mais abrangente do que a lei. E quando se refere à Bíblia, está sendo um pouquinho mais abrangente ainda, mas são praticamente sinônimos. Então, quando diz que é para obedecer à lei, é para obedecer aos mandamentos, é para obedecer à palavra de Deus. Agora, você viu a que ponto o Evangelho chegou no nosso meio? A ponto de muitos crerem, né, que realmente agora é a graça e não tem problema. Se não obedecer também não tem problema, não vai para o inferno, sem problema nenhum. Então, olha que coisa terrível. Dito isso, né, que é muito importante, né? O que é o pecado? O pecado é transgredir a lei. Então, o pecado é transgredir os mandamentos, o pecado é transgredir a palavra de Deus, a Bíblia. Isso é que é pecado. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, como tem gente que acha que conhecer a Bíblia não é tão importante. Cristãos que acham que conhecer a Bíblia, todo cristão, eu creio que acredita que é importante conhecer a Bíblia, mas não acha que é tão importante. Ele acha que é, mas não é tanto assim também. Agora veja bem, se o pecado é transgredir a lei, é transgredir os mandamentos, é transgredir a Bíblia, como é que você pode viver sem pecar se você não conhece a Bíblia? Como é que você pode dirigir sem infringir o Código de Trânsito se você não tirou carta? Se você não fez não estudou aquela lista dos sinais lá, os amarelos, os vermelhos, como é que você pode dirigir sem cometer uma transgressão no trânsito se você não tirou a carta e não conhece? Não tem como. Então, veja bem, não tem como obedecer sem conhecer. Primeiro, para obedecer qualquer coisa, nós temos que conhecer. Para você obedecer a lei do trânsito, você tem que tirar a carta, estudar os negócios lá, você tem que obedecer. Entendeu? Então, é assim que funciona. Está estudando, você saber, você obedecer às regras lá da escola que você estuda, você tem que saber quais são as regras. Então, não tem jeito.